sou Bruno da Meio Musical. Esse vídeo será um vídeo explicando os graus do campo harmônico maior. Cada um dos graus nós usamos um numeral em algarismo romano para representar, só que cada um dos graus também tem uma nomenclatura, que seria referente à função daquele acorde dentro da harmonia. Esse exemplo que eu vou estar passando para vocês vai ser todo dentro da tonalidade de Dó maior. Vou começar explicando o grau que nós temos aqui referente ao primeiro acorde, que vai ser o primeiro grau. No caso aqui vai ser o acorde de Dó com sétima maior. O primeiro grau nós chamamos de tônica, que é o grau que geralmente dá a tonalidade referente ao que nós estamos tocando, independente de campo harmônico, escala. Então o primeiro grau nós vamos chamar sempre de tônica. Então quando alguém se referir, você ouvir alguém falar, ler, falando a respeito da tônica, vai ser sempre primeiro grau. Então o primeiro grau, que é a tônica, Dó com sétima maior. Agora eu vou mostrar o acorde referente ao segundo grau, que é o Ré menor com sétima. O segundo grau nós chamamos de supertônica. O terceiro grau, onde o acorde vai ser o Mi menor com sétima. Esse grau, que é o terceiro, nós chamamos de mediante. Agora eu vou tocar o acorde referente ao quarto grau, que vai ser o Fá com sétima maior. Esse grau nós chamamos de subdominante. Quinto grau, que vai corresponder ao acorde de Sol com sétima, que é um grau que nós chamamos de grau dominante. Para o próximo grau, que é o sexto, que vai corresponder ao Lá menor com sétima, que nós chamamos de relativo menor. E nós temos também o acorde referente ao sétimo grau, que vai ser o Si meio diminuto, que nós chamamos de sensível. Agora eu vou falar a respeito de alguns graus específicos. Vou começar falando a respeito do quinto, que é o Sol com sétima. Esse grau aqui, que é o dominante, nós costumamos usar esse grau como preparação para o primeiro. É muito comum numa progressão de acorde nós tocarmos o quinto grau, e em seguida concluímos no primeiro. É uma progressão bem comum. 5, 1. Inclusive nós temos o hábito também de combinar antes do 5 o grau 2, que seria 2, 5, 1. Também é uma progressão bastante comum. Outro exemplo, nós usamos também o quarto grau, que é o subdominante, antes do dominante. E aí ficaria 4, 5, 1. Inclusive o quarto grau, que é o subdominante, ele na maioria das vezes é usado antes do dominante para gerar essa ideia de conclusão harmônica. O sexto grau, que no caso aqui vai ser o Lá menor com sétima, nós chamamos de relativo menor pelo seguinte: a partir desse grau você consegue montar o campo harmônico menor referente à tonalidade que você está. E esse grau aqui em especial também ajuda muito numa coisa referente à parte da improvisação, que é o uso da escala pentatônica menor. Quando você estiver numa progressão de acorde e você precisar aplicar uma escala pentatônica menor, você vai sempre aplicar a partir do sexto grau. Ou seja, se eu estou na tonalidade de Dó maior, eu vou aplicar a pentatônica de Lá menor sobre aquela progressão. Vou dar um outro exemplo. Se eu estiver na tonalidade de Sol maior, vou usar a pentatônica de Mi menor. E assim vai. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui do mesmo campo harmônico maior, só que em outra tonalidade. Eu vou tocar agora o campo harmônico de Sol maior, falando a nomenclatura de cada um dos graus. Então vamos lá. Primeiro grau, tônica. Segundo, supertônica. Terceiro, mediante. Quarto, subdominante. Quinto, dominante. Sexto, relativo menor. E sétimo, sensível. Qualquer dúvida que você tiver em relação a essa ou outras videoaulas, acesse nosso site meiomusical.com, acesse também nossa página no Facebook ou entre em contato através do nosso e-mail. Obrigado.